pessoas precisam saber que você existe. As pessoas precisam saber o que você faz, como é que você pode acrescentar valor na vida dela. E como é que as pessoas podem saber isso? As apresentações é uma forma da gente fazer isso, né? A gente reúne uma informação e consegue colocar isso no mundo, chegar nas pessoas, alcançar. E não basta falar, né? A gente tem que pensar no que vamos dizer, como vamos dizer. Se você parar bem para pensar, a gente fala em público durante todo o tempo, né? A gente fala com as pessoas, a gente comunica as nossas ideias, às vezes com uma pessoa, às vezes com duas pessoas, mas a gente está nessa comunicação. A diferença é que quando a gente está num palco, né, ou numa reunião, num ambiente com muitas pessoas, a gente tem aquelas expectativas todas, aquele holofote está em nós. E numa conversa, essa energia, essa atenção é um pouco distribuída no nosso diálogo. Mas a gente está em cena. Eu sempre penso, gente, falta aqui o essencial. Não é sobre isso. Falar em público não é sobre isso. Essa é a parte técnica. E eu acredito, de acordo com toda a minha experiência, que a técnica é uma coisa que vem a seguir. O que eu gostaria de partilhar é aquilo que eu aprendi, aquilo que fez diferença para mim na minha vida como atriz, claro, né? Porque sim, eu tive que me apresentar muitas vezes no palco, mas também como empreendedora. Por que você vai falar em público? Por que você vai gravar aquele vídeo? Por quê? É uma resposta que só você pode te dar e é uma resposta que ela precisa ser íntegra com você mesmo e com você mesma. Porque é um jogo, uma conversa muito pessoal, né? Então, quando você sentir aquela resistência, falar, ai, mas dá tanto trabalho, eu não queria, mas eu vou fazer isso porque... Ah, tá. Eu vou fazer essa apresentação porque é uma oportunidade de me abrir portas profissionais. Eu vou fazer essa apresentação porque... Ah, porque eu posso alcançar mais pessoas, conquistar mais clientes. Eu vou fazer essa apresentação porque vou ter mais sucesso. Isso tem que estar claro para você. Eu vou te contar alguns segredos. Primeiro, ouça. Ouvir. Mostre interesse real nas pessoas. Olhe nos olhos. Quando você se permite ser vulnerável em alguns momentos, você não está mostrando fraqueza. Você está mostrando força. Sim, em alguns momentos eu ainda sinto medo. Esse também é um segredo. Mas por que, quando você sente medo, você deixaria que esse medo te impedisse de chegar aonde você quer? Você olha para o teu objetivo e pensa, nossa, isso está tão distante, como é que eu vou chegar lá? O segredo para alcançar é começar. Na aula de hoje vocês vão aprender sobre autoconfiança. Amanhã a gente vai ter uma aula sobre pitches e roteiros estratégicos, que nada mais é do que o que dizer. A estratégia, como estruturar uma argumentação poderosa numa janela de tempo. E na terceira aula é performance, que é como entregar, usando seu corpo, fisiologia, voz, todos os recursos que você pode controlar para te empoderar numa apresentação. Então agora a gente vai começar com a autoconfiança, que é o tema de hoje. Quero começar com uma frase da Eleanor Roosevelt, que eu acho que cabe bem aqui. Ela diz o seguinte: ganhamos força, coragem e confiança com cada experiência em que realmente paramos para encarar o medo. Devemos fazer o que pensamos que não podemos. Fica a dica. O primeiro segredo para você poder falar em público é a autoconfiança. O maior pesadelo de algumas pessoas, que eu sei que as pessoas me falam, é esquecer falas, dar uma branca total, arruinar os slides, perder as notas, se atrapalhar com as palavras, começar a suar, olha, todo tipo de desastre que vocês podem imaginar. A pessoa imagina que vai acontecer naquele momento e às vezes acontece. Quando eu dirigia atores e atrizes para TV e cinema, eu reparava que eles e elas aprendiam as técnicas, faziam as aulas, sabiam tudo, faziam ensaios maravilhosos e na hora da ação, na hora de gravar, falhavam.
E aqui eu pensava, gente, o que está acontecendo? Que essas pessoas parecem que estão prontas, mas não estão. Qual é o cerne, né? E aí eu também, quando ensaiava as pessoas para as apresentações de negócios, acontecia a mesma coisa. As pessoas começavam a falhar. A pessoa se esquecia, começava a gaguejar, tinha uma fisiologia fraca, uma autocrítica muito pesada, muito negativa. E todo esse comportamento individual, né, comportamento da pessoa, não tinha nada a ver com os conteúdos, com o que a pessoa tinha para entregar. E eu comecei a investigar. Eu percebia que era mais fácil ajudar pessoas especialistas profissionais do que as pessoas iniciantes, mas eu também queria ajudar as pessoas que estavam no início da carreira, né, no início dessa jornada de fazer apresentações. E aí eu dei um treinamento numa empresa que tinham 40 pessoas e fiz uma dinâmica com essas pessoas e perguntei qual era o ponto fraco, o que acontecia ali. Eu sei que 30 dessas 40 pessoas me disseram que se sentiam inseguros e não tinham confiança, não se sentiam confiantes. E eu pensei, é muita gente, né? Uma grande porcentagem. São pessoas que estão trabalhando, que têm as suas carreiras, estão no mercado de trabalho. E como é que a gente faz, né? Como é que a gente trabalha com essa falta de confiança e que atrapalha tanto no desempenho? O que acontece com uma pessoa que não tem confiança? Uma pessoa que não é confiante, ela não consegue nem ser dirigida às vezes. Ela não consegue nem receber treinamento às vezes. E eu vou explicar por quê. Porque quando uma pessoa com muito baixa confiança em si, quando ela recebe uma orientação, um feedback, ela leva aquilo para o lado pessoal. Ela acha que é uma crítica pessoal. Ela se ofende, ela se diminui, sendo que a crítica e o feedback é fundamental para a pessoa crescer. Então, eu tenho até um caso de um aluno meu, uma situação que me aconteceu. Eu tinha 11 pessoas fazendo um exercício, e ele foi uma das pessoas que eu dei o feedback e ele, entretanto, começou a chorar. Não na minha frente, mas depois se afastou e começou a chorar. Algumas pessoas vieram falar comigo, Priscila, ele tá chorando e tal. Ok. E depois ele veio falar comigo. Eu fui muito mal, eu tô muito ruim e etc. Aquela crítica interna, a pessoa naquele sofrimento. E eu disse pra ele que a minha função ali era alavancar, levar ele para frente, para crescer. Eu tinha que dar o feedback para ele. E não é porque ele errou uma vez que ele ia errar para sempre. Mas a pessoa tem que pelo menos ter o recurso de ok, não correu bem agora, vamos tentar para a próxima. O que eu posso fazer para melhorar? E ir nessa direção. O que acontece? Qual que é o problema? Tem pessoas que estão num lugar da vítima ainda. Infelizmente, é uma coisa que é fato e a gente tem que falar. Então, o que a vítima quer? Ela ainda quer festinhas na cabeça, quer os aplausos, parabéns, foi muito bom. Todo mundo gosta de elogios, elogios é maravilhoso, é muito bom a gente ter reconhecimento pelo que a gente faz. Mas isso é diferente de precisar desses aplausos, desses elogios para entrar na jornada. Porque não vai ter, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a olhar para nós. Então, o que eu penso é, se você não reúne condições básicas de se sentir segura e seguro, porque às vezes eu sei que é muito desafiante, não é o meu terror, mas eu sei que é o terror de algumas pessoas, procura ajuda, procura terapias, procura uma forma, mesmo que seja em paralelo ao seu trabalho de falar em público, uma forma de você sentir um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiança, porque aí quando você for trabalhar para se apresentar, você vai trabalhar mesmo a técnica, a fisiologia, a performance, as coisas que já estão num nível um pouquinho mais avançado. Essas situações me mostraram que eu precisava trabalhar a autoconfiança com as pessoas um pouco antes de avançar para as técnicas de fato. Eu acredito que tem alguns exercícios que a gente pode fazer já, hoje inclusive, que eu vou passar os exercícios aqui para vocês, que pode ajudar a gente a começar a dar esse upgrade na nossa autoconfiança, porque a ideia aqui é ajudar. E o que a gente pode fazer agora? Tem uma frase que diz assim:
aquilo que você pensa sobre você mesma ou sobre você mesmo se converte em realidade. Esse é o poder da nossa mente, esse é o poder que a gente tem e que a gente desconhece. E falar em público e ansiedade andam de mãos dadas. É muito comum, né, porque é uma situação que é fora do nosso dia a dia. Então o nosso cérebro está ali a mandar alguns avisos. Olha, atenção, cuidado, o que está acontecendo? Está todo mundo olhando para você? Perigo. Então a ansiedade vem, só que a gente tem técnicas e alguns métodos para administrar um pouco essa sensação, que não é o fim do mundo, como o nosso cérebro está querendo fazer a gente acreditar. Um método anti-estresse muito eficaz é o diafragma. Não sei se vocês conhecem, mas é uma coisa que a gente faz. Quem canta e quem faz teatro usa muito, que é uma respiração que ela não é aqui. Essa é a respiração que a gente mais usa, está acostumada no dia a dia. Mas ela não é boa para a ansiedade, tá? Ela é lá embaixo. Quando a gente enche a barriga, quando eu inspiro e a minha barriga enche, é o diafragma. É a respiração diafragmática. Eu encho a barriga e quando eu expiro, a barriga vai para fora. Põe a mão aí na barriga para você sentir. Inspira, enche a barriga, empurra a barriga para dentro, o ar sai. Quando você leva um soco, o ar sai. E é um pouco ao contrário do que a gente faz no dia a dia. Então demora assim alguns minutos, a gente inspira, afinal o ar vem para cá, vem aqui para baixo. Mas essa respiração no diafragma ajuda muito a gente a treinar esse estado, ganhar mais esse relaxamento, tá? Um exercício muito simples, tudo é muito simples, mas esse é simples. É muito simples, pega uns 10 livros, põe em cima da tua barriga, deita, põe os livros em cima e quando você inspira, o livro sobe. Quando você expira, o livro desce. Faz isso 10 vezes. 10 livros, dependendo do tamanho do livro, né, gente? Pode ser menos livros. Mas inspira, expira. Nisso você vai descobrir o teu diafragma, você vai saber que ele existe. E pode, treinando algumas vezes, descobrir que quando você precisar relaxar, respira lá embaixo. Até é bom porque as pessoas não veem, quando você começa a respirar aqui em cima, as pessoas veem que você está nervosa. E se você está respirando ali embaixo, a barriguinha vai fazendo assim, é um momento mais teu, né? A gente não se sente tão exposta ao nosso nervosismo. Dica: a ação cura o medo. Por outro lado, a indecisão e o adiamento fertilizam-no. Acho que essa é uma boa frase para a gente saber exatamente o que a gente deve fazer quando tem medo. Ação. Uma ação. Para cada medo existe um tipo de ação. E isso é que é muito interessante, porque isso ajuda muito a gente a gerir esses medos. O que é importante aqui? Uma autoconfiança interna. Quer dizer que você confia em você para lidar com o desafio, com o desconhecido e com o imprevisto. Porque falar em público não é sobre controlar tudo. Tá? Então, às vezes, as pessoas têm muito medo e se sentem muito inseguras porque querem controlar coisas que não têm controle. A única coisa que a gente pode controlar somos nós. O meu preparo, a minha voz, a minha fisiologia só. E essa autoconfiança interna, ela serve para que eu confie em mim para lidar com todo o mistério, com tudo aquilo que eu não posso controlar, que me ultrapassa. E é essa autoconfiança que a gente precisa, de confiar em nós. De como é que a gente pode controlar o cérebro, a nossa conversa interior. Qual é a conversinha que está rolando aqui? Tá? Então, mudar o significado de falar em público. Falar em público é uma experiência... falar em público é uma experiência... Uhul! A gente tem que mudar o chip, ressignificar essa experiência, tá bom? A gente começar a focar nos benefícios de falar em público. É tão bom falar em público por quê? Cria a tua lista de tudo que é bom para falar em público. O problema é os filmes que a gente faz na nossa cabeça.
Então tem algumas pessoas, a gente às vezes não percebe porque a gente está tão inconsciente nos nossos pensamentos e não temos atenção no que nós estamos pensando. Agora, eu sei que tem pessoas que têm muito medo e estão fazendo um filme de terror na cabeça. O que essas pessoas estão imaginando? Que vai correr tudo mal. Eu vou esquecer, eu não estou preparado o suficiente, as pessoas não vão gostar. Começa a visualizar e o que está acontecendo no nosso cérebro? Ele está gravando e registrando tudo e vai fazer de tudo para que o teu filme se realize. Você treinou o cérebro, só que você treinou ao contrário. Quando a gente pensa que uma coisa vai correr mal, a chance dela correr mal aumenta muito. Não é uma coisa misteriosa, é uma coisa científica, cerebral. O cérebro vai querer preencher essas gaps. Tá tudo bem, mas você começou a pensar que vai correr mal, o teu cérebro vai te ajudar a chegar lá, na falha. Você vai errar, você vai bloquear. Então a primeira coisa é mudar o filme. Tira o filme de terror, põe um filme positivo. Antes da apresentação, começa a fazer o filme. Qual é o filme? Corre tudo bem, você se sente confiante, as pessoas sorriem, as pessoas fazem assim com a cabeça, estão curtindo, estão comentando, você sai com aquela sensação de que teve sucesso. Esse é o filme positivo. Então, a consciência, o treino mental é fundamental para a autoconfiança. Embora às vezes as pessoas queiram pular essa etapa, né? Vamos logo pegar o texto e vamos para frente. Não, essa parte tem que se assegurar, porque é essa que vai ser responsável para depois não bloquear, não ficar insegura, correr tudo bem. Tem gente que às vezes tem medo da audiência. Lembra que na maior parte das vezes as pessoas que estão vendo a gente, elas estão torcendo para que dê tudo certo. Elas estão lá porque elas querem ouvir a gente. De alguma forma, vocês estão aqui provavelmente porque vocês querem ouvir algo que eu tenho a dizer. Né? Vocês não estão aqui para falar, vou só ver onde que a Priscila errar, que na hora eu vou comentar. Tem gente que faz isso, mas é muito mais raro. A gente realmente precisa conquistar essa autoconfiança interna e encontrar esse lugar em nós de acaba por ser um pouco mais autêntico, né? Porque imagina que alguém me confronta na minha apresentação. Priscila, nada a ver isso que você está falando. Ué, tudo bem, né? Lamento que não faça sentido para você, mas para mim faz sentido, ou não tem essa informação no momento, não, né, teria que pesquisar, mas o que eu sei é isso, ou, enfim, a gente encontrar esse lugar e soltar um pouco toda essa pressão, toda essa tensão de ser perfeita, de tudo correr bem, das pessoas gostarem, né, também falo muito sobre isso nos meus vídeos, desapegar dessa necessidade de ser gostada, de ser adorada por 100% das pessoas, isso coloca a nossa fasquia num lugar que a gente não pode alcançar. Então, no teu filme, você vai estar imaginando, as pessoas estão gostando, as pessoas estão se divertindo, as pessoas estão entendendo, sabe? Cria um filme de uma experiência positiva. A outra coisa são os gestos. Então, as pessoas mais confiantes têm gestos pronunciados. Torna o seu movimento mais pronunciado, torna o seu gesto mais marcante. O movimento, quando você está numa sala ou num palco, é uma coisa que eu chamo muito a atenção, mais na parte da performance, que a pessoa não ficar aquela coisa que não sabe para onde está indo, o corpo parece perdido no espaço. Não, estou aqui, olhei para o lado, caminhei para o lado. Estou aqui, mostrei com a mão. Olha a diferença de eu falar assim, olha, minha empresa cresceu muito. Eu falo, minha empresa cresceu. Ela cresceu. Isso é um gesto marcante. Isso cria uma aparência de pessoa mais confiante, ela sabe o que está dizendo, ela não está aqui na dúvida, tá? Então, o gesto também é uma coisa interessante para a gente trabalhar para parecer mais confiante e uma pessoa mais carismática. Mas também a gente pode explorar um pouquinho mais na nossa terceira aula sobre performance, que é justamente sobre essa entrega. E aqui, mais um ponto é criar contato com a tua audiência. Essa dica é muito boa, eu acho essa dica muito boa e ajuda muitas pessoas, que é, quando você estiver falando, você procura pessoas que estão olhando para você, sorrindo, com aquela cara assim. Tem gente que faz assim,
Tem gente que até faz assim, essas pessoas que você tem que olhar, tá? Então, quando você está olhando para a tua audiência, e quando você procura esse rosto que tá assim para você, e fica ali uns 5 segundos com essa pessoa, contato visual, falando, né, mas em contato visual com essa pessoa. Depois troca e começa a procurar pela audiência outro rosto sorridente, ou alguém que tá fazendo assim com a cabeça para você. Pode ser muito sutil, né? Eu tô aqui exagerando um pouco, mas às vezes a pessoa tá assim. Pronto, faz contato visual com ela. O que acontece? As outras pessoas que você ainda não está fazendo contato visual, elas vão se sentir atraídas por essa energia de conexão. E depois vai ficar mais fácil quando você olhar para elas, elas se conectarem com você. É uma coisa que acontece conosco, como seres humanos. E é interessante, por exemplo, não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar num bar, num lugar cheio de gente, e de repente você vê duas pessoas conversando, que parecem muito conectadas. E aquilo, a gente fica curiosa com aquilo, parece que aquilo chama o nosso interesse, que a gente está vendo conexão entre duas pessoas e aquilo puxa a nossa energia. A gente não sabe o que está acontecendo, não sabe a conversa, mas há algo interessante sobre a conexão. Então a gente pode criar isso, olha que poderoso, o poder que a gente tem. A gente pode criar essa energia de conexão, pegando as pessoas que estão disponíveis logo, e depois isso amplifica por todo o espaço. Vamos ler aqui, deixa eu ler aqui que a Ana Alves escreveu. Eu já tive muito medo de estar em frente a uma audiência, mas tenho vindo a ultrapassar. E agora, passado o nervoso inicial, adoro e até entro em flow. Uau! Nossa, essa é a melhor parte. Quando a gente chega aí, é que a gente começa a trabalhar a técnica, eu acho. Que é quando a gente, né, adora. É quando a gente adora. Que maravilhoso. Ação, muita ação, Ana! Também achei maravilhoso, boa. Isso aí. Bora pra ação. Partiu. Obrigada eu. Beijo grande. Vejo o exercício de vocês lá no Telegram, ok? Sucesso e grande abraço. Tchau.